bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem e hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre o Brasil e o bioma da Amazônia. Mas hoje nós vamos entrar dentro das tribos indígenas. Vamos conhecer um pouquinho das tribos e alguns costumes dessa cultura, muitas vezes que não foi nem estudada. Vamos lá? Sabemos que a Amazônia contém a maior biodiversidade do planeta e várias espécies animais que nós temos que estão aí disponíveis para serem até mesmo descobertas. Quando a gente fala da fauna e da flora, nós estamos falando de espécies muitas das vezes que os cientistas estão estudando e descobrindo várias mutações e várias espécies ainda que não foram ainda diagnosticadas. Nós temos aí rãs de várias qualidades venenosas que podem servir até para o uso da medicina. Então a Amazônia é uma floresta tropical que tem principalmente seu foco no território brasileiro, mas também faz fronteira com alguns países que fazem essa fronteira com o Brasil. Temos aí também uma grande quantidade de reserva de água natural e principalmente doce. A bacia da Amazônia, ela é uma bacia hidrográfica com maior registro de água potável que nós temos no planeta. A Amazônia, ela tem 5 milhões de quilômetros quadrados. E essa reserva, ela não só é de árvores, plantas e rios, mas também uma reserva de pessoas. Existem 76 mil índios e tribos vivendo em locais distintos dentro da floresta amazônica. A Amazônia, ela tem a mata firme, a de várzea e também tem a de igapó, que é aquela sempre que está tomada por águas. Geralmente ela fica sempre em pântanos, dando característica a essas plantas, principalmente a Vitória régia. Nós temos aqui uma demonstração da Vitória régia, que vive nessa mata de igapó. Os nossos animais, araras e cachoeiras, uma floresta densa. E esse tipo de vegetação deste bioma amazônico, ele é único, porque como ele está no clima equatorial úmido, são altas temperaturas com chuvas frequentes. Então esse tipo de clima principalmente faz com que a mata seja muito verde, muito úmida, abastecida de chuvas frequentes, ou seja, grande quantidade de água. Nós temos uma fauna de 30 milhões de espécies. Quando a gente fala de espécies animais, não estamos falando principalmente de mamíferos, como macacos, como as onças pintadas, mas estamos falando também dos anfíbios, estamos falando dos insetos, estamos falando das aves e várias outras que a gente pode citar ao longo de documentários. Existem várias espécies que são utilizadas até mesmo na medicina, que é o caso das rãs venenosas. Vocês sabiam que eles retiram este veneno das espécies animais para serem testados principalmente como anestésico? É uma curiosidade que eu espero que vocês sintam através do longo do tempo, porque os animais, eles podem fornecer para nós muito mais do que a sua beleza. A natureza e os animais, eles vivem sempre em sintonia com a humanidade. Muitas das plantas conhecidas na Amazônia, como a seringueira, fazem de nós o uso da borracha que nós conhecemos hoje no nosso cotidiano urbano, fazendo-se pneus, massa asfáltica e vários outros. E é dessa borracha, ou seja, a seiva de uma planta, que é retirado toda essa matéria-prima. Então a Amazônia, ela tem muito mais para oferecer para a humanidade. E nós temos esses animais em demonstração que são característicos e existem apenas neste bioma. Eles não são encontrados em outra parte do planeta, apenas no bioma da Amazônia. A hidrografia
da Amazônia é muito rica. As águas são muito conhecidas porque cortam vários outros países, desaguando principalmente na região da Amazônia. Nós temos o Rio Negro, o Rio Amazonas, e esses rios, às vezes, elas têm uma coloração diferente, não é uma água cristalina. É claro que existem rios cristalinos dentro da Amazônia. Porém, este humus dessas águas lamacentas e barrentas, principalmente ocasionado pela consequência de muitas chuvas, estes rios têm uma condição de solo muito importante para as tribos indígenas e ribeirinhos. São ricos em determinadas espécies de peixes, muitas das vezes que vivem somente naquela região, e também para o plantio e desenvolvimento de plantações, porque o solo fica-se extremamente fértil. Nós temos também as águas doces que estão concentradas principalmente nessa nossa reserva natural da floresta amazônica. Os rios também são extremamente profundos e navegáveis. Segundo o Instituto, do ano de 2017 a 2018, a floresta amazônica vem sofrendo um desgaste com desmatação e queimada muito grande e muito intenso. Professora, por que será que a humanidade corta essas árvores, põe fogo no... Por que será que eles fazem isso com o bioma da floresta? Exatamente porque o homem, ele tenta retirar a matéria-prima de grandes árvores milenares, a madeira de lei, e também devastam para a formação de novos pastos, para colocar gado, ou seja, atividade pecuária. Isso faz com que a reserva e todo o bioma vá diminuindo ao longo dos anos. Porque se cada dia eu adentro 1 quilômetro através da mata virgem dessa reserva, significa que eu estou adentrando cada vez mais na reserva natural da nossa floresta amazônica, que é extremamente conhecida como o pulmão do mundo. Por que ela é conhecida como pulmão do mundo? Porque ela respira pelo planeta Terra inteiro. É tanta concentração de oxigênio que se faz nessa região que faz gradativamente toda a parte de reciclagem de todos os outros gases nocivos que estão na atmosfera. Preservar esse bioma é muito importante. Não podemos tirar nem as espécies nativas dessa região e levar para outra, porque são animais endêmicos. Eles vivem de acordo com aquele clima naquele local. E também existem os seus predadores da cadeia alimentar. Se você retira algum desse local, pode ser que ele venha reproduzir numa quantidade muito grande, trazendo danos para onde ele foi inserido. Então, essas reservas, elas são intocadas, assim como as tribos indígenas que estão na floresta amazônica. São aproximadamente 18 que vêm vivendo fora da civilização. Alguns têm contato com o homem urbanizado, outros preferem nem ter contato. Por quê? Porque essas tribos, elas têm os seus costumes, elas têm a sua cultura, elas vivem de acordo com o que a floresta oferece para ela de caça, pesca, moradia. E quando aquela terra não mais fornece para ela a subsistência alimentar, eles costumam se mudar, adentrando cada vez mais a mata adentro para se proteger, criando outras áreas que eles possam viver. Essas comunidades indígenas têm costumes tão diferentes do nosso e nós devemos respeitá-los, porque não são todos que acreditam que viver na civilização urbana seja extremamente necessário. Eles conseguem sobreviver da maneira deles, no que eles acreditam, de acordo com suas crenças e deuses e seus costumes. Temos algumas curiosidades também na Amazônia. Por exemplo, o boto cor-de-rosa. Ele só existe neste local e existem lendas que falam que o boto cor-de-rosa, ele costuma virar homem no dia de lua cheia e ele entra nas comunidades ribeirinhas e namora algumas moças
que aí elas então vão ficar gestantes de mais um boto cor-de-rosa. São lendas, principalmente das tribos nativas da região. Essas tribos da região amazônica são muito conhecidas. Temos os ticunas, nós temos os cocama, temos os tucuios e os dessanas. Alguns são incorporados dentro de outras culturas porque eles vão morrendo de causas naturais e como eles não têm muito contato com a civilização urbana, essas tribos elas são de 5, 6 integrantes apenas, fazendo com que eles se incorporem com tribos que tenham mais pessoas que vivem neste ambiente. Então, nós temos aqui um mapa do Brasil com todas as tribos que existem ainda indígenas no nosso território brasileiro. Porém, são 18 as conhecidas que vivem no território da floresta amazônica. Os ticuna, eles são muito isolados. Eles têm uma cultura muito diversa da nossa. Por exemplo, a menina, quando ela vai se tornar mulher com aproximadamente 12 anos, eles têm uma festa que dura aproximadamente 1 ano, saudando as dádivas da natureza e porque essa menina ela passa a ser mulher, ou seja, ela vai ser uma nova gestante do mundo. Então toda a tribo, os xamãs e os pajés, eles agradecem a esta menina que vai ser a nova genitora da tribo. Essas festas são muito peculiares e vários convidados de outras tribos participam dela também. Nós temos aí a tribo ticuna, que é uma das maiores que vivem aproximadamente na região do Acre, uma floresta extremamente densa e eles conseguem caçar, se alimentar muito bem e desenvolver com outras tribos também. Os caixanas são principalmente isolados e não querem contato nenhum com a civilização urbana. Essa civilização já foi muito devastada com varíola, porque eles tiveram um primeiro contato com a civilização urbana, com o homem branco chamado, e eles pegaram essa doença e como eles não são vacinados e não têm o sistema imunológico forte, aproximadamente toda a civilização desta tribo quase foi dizimada, fazendo com que eles se escondessem totalmente da civilização urbana. Temos os cocama também, que eles também vivem em outros países, mas mantêm as suas tradições de caça e pesca e de troca de alimentos com as outras tribos citadas. Essas tribos são características da Amazônia e realmente eles falam outra língua, eles não entendem o que nós estamos conversando com eles e muitas das vezes eles se assustam mediante ao que é estranho. Então, se eles encontrarem por um acaso com um homem que está dirigindo um automóvel, é como se eles estivessem vendo um ser de outro planeta. Para eles existem apenas a mata, as árvores, as águas dos rios e os animais com que eles convivem diariamente. Para eles o mundo é resumido a isto e eles vivem bem com os seus filhos, respeitando os seus idosos e a sua cultura, que são milenar, onde eles não aprovam o uso de cabelo, eles raspam e toda a cultura deles tentam ser estudadas principalmente nos institutos como a FUNAI, mas eles não mantêm contato nenhum com o homem branco. Isso faz com que nós tenhamos muita curiosidade sobre essas tribos. Existe um ritual muito famoso, quando o rapaz vai virar homem, ele é batizado com um veneno de um sapo. E esse veneno desse sapo faz com que ele tenha várias alucinações. E essas alucinações faz com que este pretendente à tribo descubra a sua função dentro da hierarquia dos xamãs. Super interessante, não é? Vejam, eles vivem de acordo com a floresta e a floresta cuida deles. Neste vídeo, nós vamos mostrar para vocês os indígenas vivendo em sintonia com a floresta amazônica. Eu espero que vocês gostem. Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.
A tarefa é diária e dura há décadas, mas agora é mais importante do que nunca. Combater quem destrói a Amazónia é a grande prioridade tanto da patrulha que vigia a floresta como desta tribo indígena, que não se conforma com a exploração devastadora dos últimos tempos. Em plena Amazónia, na região do Pará, procuram um rastro de atividades ilegais feitas por madeireiros em zonas protegidas. A equipe detectou, achou essa bucha, mas felizmente a equipe achou isso antes que eles começassem a fazer a retirada de madeira. Grande parte da desflorestação na Amazónia é ilegal. Evitar que aconteça é o trabalho destas pessoas e a alma destas tribos, que vivem no coração do mundo e querem protegê-lo como ninguém. Não queremos madeireiros nem garimpeiros nas nossas terras. Do lado oposto da floresta, a tribo da Vila de Feijó, perto da fronteira com o Peru, protege a Amazónia de outra maneira. Aqui é a festa para a Amazônia, para combater a fumaça do nosso país. Queremos paz e amor, queremos combater a fumaça da Amazônia. Nossas festas são sagradas, né? Nossas festas é para rezar pelo planeta Terra, para que nós podemos manter ela sempre saudável e segura, né? Se o impacto do homem continuar a ser o mesmo, nos próximos 50 anos, esta imagem servirá apenas como uma memória do que a Amazónia outrora foi.